Na verdade, assim, eu acho que a drenagem é algo que, independente da escola que a pessoa siga, eu acho que a principal diferença delas são os movimentos que são realizados, enfim, mas eu acho que independente da escola que a pessoa queira seguir, assim como eu sei que hoje tem instituições que seguem uma escola, mas não fazem à risca todos os movimentos, enfim, se o aluno tiver, ou se o profissional tiver base e conhecimento fisiológico de sistema linfático, linfonodos, órgãos linfáticos, e souber pressão, ritmo, velocidade, independente da escola que ele seguir, ele vai atuar. Vai ter sucesso. O que eu vejo que é o maior problema é que hoje tem muito marketing envolvido em muitas técnicas diferentes. Drenomodeladora, né? A minha técnica de drenagem é diferente, faz emagrecer. Opa, peraí. Faz emagrecer? Faz, perde medida. Então, eu acho que o maior problema é esse. Uma linha, eu ia dizer uma linha tênue, mas uma linha marcante que divide perda de medidas de perda de gordura. Total, né? Eu tenho uma bebê pequena, como eu disse para vocês, de 1 ano, e no final da minha gestação eu tinha muito edema, né? E eu procurei muito um profissional que fosse capaz de fazer drenagem. Puro e simples. Mais nada. Eu encontrei uma pessoa. E eu vou te falar, eu dei aula de drenagem para muitas pessoas. E isso nos deixa... Você encontrou uma pessoa. Uma pessoa. Eu acredito nisso. Então, assim, você gestante ali, edemaciada, e a pessoa fazendo aquilo errado, erroneamente. Eu não me sinto à vontade para corrigir uma pessoa que, teoricamente, deveria saber. Até pela própria, muitas vezes, eu entendo bem o que você está dizendo, muitas vezes até pelo próprio reconhecimento daquele personagem na drenagem, você fala, não acredito que ele está fazendo errado, não é possível. Né? Então, já vivenciei isso também. É triste. Então, eu acho que o que falta não é nem estudo, porque a pessoa estudou, né? Ela aprendeu em algum momento a técnica da maneira correta. Porém, ela... Ou deixou se perder, ou inventou. Ou entrou na moda de outras coisas, de achar que ia me fazer melhor. Poxa, se eu colocar um creminho, exato, né? Exato, se eu fizer um deslizamentozinho, vai ser melhor. E não vai ser melhor, eu só precisava de uma drenagem. Isso era uma das perguntas, né, que a gente ia falar, a do meio acoplante, né? Realmente, se é necessário, você acha que é necessário, não é? Se muda alguma coisa? Para a drenagem linfática manual, pura, não é necessário e não é nem bem-vinda, né? A gente tem alguns movimentos que precisam realmente da tração da pele. E se a gente tem um veículo... E como é difícil falar assim, né, pô? Eu já tive essa experiência também. Justo, o aluno te olha com aquela cara de que você parece um louco. Como assim drenagem sem creme? Né? Porque ele fala assim, todas as clínicas de estética que eu já fui usaram creme para fazer drenagem. Porque a pessoa também, além disso, tem uma FEG, tem alguma outra coisa. Então eu tenho que pôr um produto. Tudo bem, põe o produto depois, põe o produto antes, dá o produto para a pessoa usar em casa. Mas a drenagem, faz a drenagem. Exato. Só a drenagem. Exato. Né? Qual que é a importância da drenagem para pacientes com lipedema? E explica um pouquinho a diferença, se existe a diferença de lipedema para linfedema, né? O pessoal acaba falando. Então, lipedema, na verdade, é uma doença crônica, né? Então, é muito confundida com obesidade, mas a gente vê aí em pessoas com lipedema, que é algo mais recente, mais falado agora, características diferentes. Então, pessoas com lipedema, elas têm aí a região inferior do corpo, principalmente, então quadril, glúteo, coxas e pernas, com gordura localizada, né, em grande quantidade. Não necessariamente ou nunca, ou quase nunca, na porção superior do corpo. Em alguns casos, em mais ou menos 30%, né, tem alguns estudos que dizem, em alguns casos a gente vê também em braços, né, na parte anterior do braço, acúmulo de gordura localizada também. Mas na parte superior, no tronco mesmo, a gente não vê acúmulo de gordura localizada. É muito mais ginoide do que androide. Muito mais ginoide do que... É ginoide, né? É ginoide, às vezes com braços. Então... Inclusive, tornozelo e pés não edemaciam, né? Não tem acúmulo de gordura localizada nas pessoas que têm lipedema. O que acontece é que muitas vezes a gente sabe que o aumento do tamanho do adipócito comprime ainda mais os vasos sanguíneos, extravasa ainda mais líquido, causa mais
edema, consequente um linfedema. Então, os graus mais avançados de lipedema, a gente tem um lipolinfoedema, né? A gente tem aí as duas técnicas associadas. Então, qual que é a principal diferença que eu vejo? A pessoa com lipoedema, normalmente ela tem linfedema, mas a pessoa com linfedema não necessariamente tem lipoedema. Que interessante, a definição que a gente buscava. Então, O pessoal que tá escutando isso daí, pega um caderninho, Pega um caderninho, anota, pessoa que tá no ônibus, no carro, escutando, anota, para o carro, pega o celular e anota. Isso daí é muito importante para as pessoas terem a noção e também conseguir fazer a análise, né? Conseguir enxergar isso, né? Correto, né? Até para tratar da maneira correta, porque como também é uma doença crônica, não tem necessariamente uma causa conhecida, né? Tem aí alguns estudos também que dizem que tem um fator hereditário em alguma parte dessas mulheres, é mais predominante em mulheres, né? Mas pode acontecer em homens, mas é mais predominante em mulheres. E, na verdade, assim, por ser uma doença crônica, tem um método de controle, mas não tem necessariamente um tratamento, né? Sim. A gente vê principalmente que isso desencadeia em períodos de alteração hormonal muito grande. Então, quando a mulher está gestante, quando entra na puberdade, quando está na menopausa, começa a desencadear. São mais nesses picos. E são mais nesses picos. Mas, assim, precisa mesmo de um controle. E, às vezes, o fisioterapeuta, o esteticista que vai trabalhar com essa pessoa, fica tratando aquilo só como uma gordura localizada. Às vezes, faz um tipo de massagem errada. Então, faz, por exemplo, uma massagem modeladora numa pessoa que já tem uma dificuldade de circulação e um edema enorme na região. E aquilo ali, aquele quadro não vai melhorar, né? Pelo contrário, pode até piorar. E o que difere também o lipedema de uma gordura localizada ou de uma obesidade é que as mulheres ou as pessoas que têm lipedema, normalmente elas sentem muita dor, né, no local. Então, a palpação. Né? Compressão de... Então, além da fragilidade capilar, então qualquer coisinha realmente fica com ecmose, fica roxinha, né? Pessoa que trabalha muito de pé também, né? Também. Ortostatismo, né? Ortostatismo. Exatamente. É a pessoa que fica muito tempo de pé, né? Acaba tendo essa diferença de pressão um pouquinho de... Sim. Acostumada, né? Fica gravidade, né? Pressão da gravidade. Também, a pessoa trabalhando direto. Pô, nem é massagem modeladora no meio dessa conversa. Onde que ela entra? Massagem modeladora é um recurso excelente. Apesar de poucos profissionais gostarem de fazer, porque eu digo que muitos ficam mais modelados do que o cliente, né? Porque o cliente sai de lá e vai comer uma coxinha, passa num fast food. Se matou ali uma hora. Uma hora. Então, ele afina. O cliente não necessariamente. Então, assim... Faz essa analogia pra gente dela com a drenagem, por exemplo. Exato. Porque muita gente confunde, né? Aí vem os termos que a gente falou, dreno-modelador. Dreno-modeladora. Não, então, dreno-modeladora não existe. Não existe, né? Porque se você vai drenar, você tem uma pressão correta da mão, um ritmo, uma velocidade, que é o que todo mundo não consegue, né? Fazer a drenagem com aquele ritmo. 1001, 1002, 1001, aquilo ali, né? A pessoa quer fazer 1001, 1002, quer desesperar. O que você está querendo dizer, tem a pausa de compressão, o tempo de ficar realmente com a pressão necessária, constante, naquele local e o tempo realmente de soltar, vamos dizer assim. Isso, então isso é uma velocidade correta, além da pressão correta. Então tem gente que faz muito levinho e aí também faz um carinho, né? Ou faz muito forte, que aí entra na massagem modeladora. Então muitas técnicas que a gente vê hoje de pessoas que, nossa, criei uma técnica plus, muito legal. De drenagem, é uma drenagem com pressão. Não existe drenagem com pressão. Porque se você faz pressão demais, você comprime o vaso. Oblitera e aí... Então, assim... Manda trazer café pra gente. A massagem modeladora é excelente, né? Em casos em que a pessoa não tem um comprometimento vascular, não tem linfedema, não tem edema em excesso. E o que entra como indicação para modeladora? Porque eu pego muito aluno falando assim, a drenagem linfática é para edema, a massagem modeladora é para gordura. E aí eu, de novo, falo, peraí, não, então, gordura não. Massagem modeladora, o que ela vai fazer, o próprio nome diz, ela vai modelar. Sim. Assim como uma cinta vai modelar, então ela vai auxiliar uma cinta na modelagem do corpo, né? Então, vamos supor, eu costumo muito dizer em aula também, você tem aquele cliente que usou a vida inteira aquela calça baixa, né? Que a hora que tira a calça para você avaliar, tá com a marca do umbigo aqui, assim, né? Aquilo ali
Vai ajudar uma massagem modeladora? Lógico que vai, só que além disso, a massagem modeladora não vai fazer milagre, né? A pessoa vai ter que mudar a vestimenta. Assim como sutiã, tem cliente que usa sutiã muito apertado, né? E aí fica com aquela gordurinha aqui subescapular e tudo mais. Vai adiantar só você ficar se matando na massagem modeladora? Não vai, né? Se o cliente se você também não souber orientar o seu cliente, o seu paciente, qual vestimenta utilizar. Mas dizer que vai tratar a gordura localizada, não vai. Você vai ajudar a modelar o corpo. Assim como se você orientar uma roupa adequada, também vai ajudar a modelar o corpo da maneira... É equilíbrio hídrico, né, Pamela? Está muito mais relacionado com líquidos biológicos propriamente ditos do que com tecido adiposo, né? Com certeza. Podredocast.